Olá amigos, olá amigas do canal do Thomas Andi, desse naturopata querido de todos nós. Eu sou Gleidson Batalha, apresentador, e vamos hoje tirar todas as nossas dúvidas sobre a zeólita. Uns chamam zeólita, outros chamam zeolita, esse mineral de origem vulcânica que está revolucionando a saúde de todos nós. Estamos aqui nessa praia internacional conhecida no mundo inteiro, direto do estado do Rio Grande do Norte, que é a Praia de Pipa, em Tibau do Sul. Está aqui comigo o nosso querido Thomas Andi. Thomas Andi, gratidão por nos receber tão bem neste local paradisíaco para falar sobre saúde, para falar sobre a zeólita ou zeolita. Agora me corrija aqui, tire logo essa dúvida do português: é zeólita ou é zeolita? Seja bem-vindo e gratidão mais uma vez. Gleidson, estou feliz que vocês estão aqui na Pipa, é realmente um lugar maravilhoso. Quem não conhece, venha para cá, né? Principalmente um hotel maravilhoso que se chama Pipa Selfness. Enfim, o correto é zeólita, tem um hífen em cima do O. Então, eu antigamente, quando você vê os primeiros vídeos que eu faço, eu estava falando errado, eu falei zeólita, mas o correto é zeólita mesmo. Então, essa correção. Mas eu fico feliz que você está aqui. Esse vídeo, o intuito desse vídeo é tirar as dúvidas em relação à aplicação da zeólita, tomada, como se toma corretamente, se tem efeitos colaterais, que está dentro da zeólita, se pode fazer mal, se não faz, etc. Aquelas dúvidas que sempre aparecem. Muitas pessoas me perguntam no dia a dia. Então nós vamos fazer esse vídeo em relação a isso, que eu acho muito pertinente e importante. Perfeito. Thomas, a zeólita, como eu falei, é um mineral de origem vulcânica. No Brasil não existe vulcão, pelo menos nos períodos contemporâneos. A zeólita, a sua zeólita, ela vem da onde? A nossa zeólita vem de Cuba, é zeólita cubana. Mas no Brasil tinham vulcões sim no passado, mas muito tempo estão extintos. Estão extintos, como o Pico do Cabugi, aqui no Rio Grande do Norte, era um vulcão. Mas a nossa zeólita cubana, e por que a gente escolheu essa zeólita cubana? Porque o material de Cuba ele é puro. Cuba pode ser o país que for, com regime, e o regime nem me interessa, né? A gente não está vendendo o regime, a gente está vendendo o melhor mineral do planeta, o mais puro. Como esse país não é industrializado, não tem poluição do ar. Se você vê, nos Estados Unidos tem zeólitas, clinoptilolitas, que é aquela especificação que é possível para ser ingerido pelo humano. Essas zeólitas lá praticamente são inutilizadas, porque todas elas já sequestraram muitos poluentes do ar, estão saturados desses poluentes e não podem servir mais para a saúde humana. Já Cuba é um país que praticamente congelou, não tem indústria lá. A parte boa é que a preservação da natureza lá é muito boa, né? Eles têm uma preservação da fauna e da flora impressionante. Então isso é o benefício do mineral que nós temos. Ele é puro, praticamente não tem poluente dentro. Quando a gente recebe o laudo bioquímico, que é sempre depois de feito também no Brasil, você pode ver que os poluentes são mínimos desse mineral. Além disso, tem comparação a outras zeólitas que tem no México, tem no Chile, tem na Argentina, tem um pouquinho, zeólita clinoptilolita. Depois temos na Europa uma grande mina em Bistré, na Eslováquia. Temos na Austrália, temos no Japão. Na Capadócia, na Turquia, essas rochas pintadas é zeólita, só que é zeólita clinoptilolita de uma forma muito mole, que serve muito mais para a agricultura. Mas se você compara justamente o mineral cubano com esses outros, ele tem uma pequena diferença.
quer um pouco de sódio dentro. E esse sódio, esse pequeno teor de sódio, ele pode fazer uma diferença importante na troca catiônica. Aí a gente já entra, nossa, troca catiônica, que é isso? É igual que você tem dois polos, né? Um polo positivo e negativo no ímã. E os dois se atraem. Então a zeólita tem uma carga negativa e atrai tudo que tem carga positiva. Mas essa atração, para que ela funcione, igual um processo da eletrólise, você precisa de um condutor. Igual que você precisa de um fio para conduzir uma energia. Então você precisa de um líquido. O líquido, nesse caso, é a água. Por isso a gente tem que tomar bastante água quando se toma zeólita. E o sal aumenta a troca catiônica. E é isso que faz uma diferença. Depois, você aumenta a troca catiônica, você aumenta a capacidade de sequestrar toxinas, porque as toxinas todas têm carga positiva e pH baixo. Então, a gente já entrou muito, né, nessa parte bioquímica. Mas a sua pergunta também, Gleitson, foi, mas de onde vem a zeólita, né? Como ela se construiu? A zeólita se cria quando a lava entra em contato com o mar. Então, a lava fervente entra em contato com o mar. Esse processo cria bolhas de oxigênio. Essas bolhas de oxigênio criam uma microcavidade dentro da matéria. Então, igual uma esponja, minúsculos furos, pequenos furos, mas no princípio é um conjunto de cristais com ocos no meio. E nessa conjuntura desses cristais, que estão até numa forma sagrada, de forma de tetraedros, você tem pequenos cátions. Então são pequenas partículas com carga positiva, com minerais essenciais. Aí você encontra potássio, você encontra magnésio, você encontra cálcio. E quando se fala que a zeólita faz a troca catiônica, ela faz o quê? Ela repassa que é bom nos cátions para o corpo, e em troca ela recebe o que é ruim, que são as toxinas com carga positiva. E pH baixo, principalmente. Então, esse é o processo, a troca catiônica, mas, além disso, temos também a função do silício. Então, essa é a base, a explicação básica. Quais os benefícios do silício, o senhor falou no silício, para o corpo humano? O silício é fundamental para o desenvolvimento do tecido mole. Então, cartilagem, né? Se você quer um substituto do colágeno, você tem que tomar silício. Você pode ver os médicos ortomoleculares, eles utilizam muito silício orgânico. Aí vem aquela pergunta, mas zeólita é silício orgânico? Não, silício não é. A zeólita não é silício orgânico, silício mineral monomérico. Aí que está uma grande diferença. O silício orgânico vem dos vegetais. Por isso ele é tão caro, porque é pouco silício que se encontra nos vegetais que tem que ser extraído de alguma forma. Já a pergunta depois, mas como é se eu tomo silício orgânico, que é muito caro? Eu preciso continuar tomando silício orgânico se toma zeólita? Não, não precisa. A quantidade de silício dentro da zeólita, que são 70% aproximadamente, dependendo do lote onde está sendo extraído, é suficiente para suprir a necessidade do corpo físico. E esse silício monomérico, que não faz mal, não é igual o polimérico, que tem pessoas que falam que, nossa, silício, zeólita faz mal, porque é mal para a saúde. Eles estão confundindo o silício polimérico. Esse silício realmente pode fazer mal. Areia de praia, por exemplo, e várias outras substâncias. O silício é o segundo maior elemento na natureza. Então, isso realmente pode fazer mal, mas o monomérico da zeólita não. Então, suprimento de silício ativa a regeneração do tecido mole, por isso a zeólita é muito boa como cicatrizante. Espetacular na pele. Se você tem uma ferida na pele, uma lesão,
úmida, a parte úmida, você coloca só o pó e vai cicatrizar muito rápido. Se você tem uma erisipela, algum crônico, uma pessoa com um pé diabético que tem dificuldade em fechar, para melhorar essa situação, pode misturar com óleo de coco, um pouco de zeólita, aplica em volta da lesão e coloca só o pó em cima da parte úmida. Vai fechar rapidinho, porque ela atrai o oxigênio, ela alcaliniza o ambiente, que é fundamental para criar um novo tecido. Ela tem pH, às vezes até 9 ou mais, e dessa forma acelera muito o processo da regeneração. E nesse caso, a zeólita também tem algum poder dermatológico, já que o senhor falou na pele? Sim, absolutamente. Aí você tem que ver, temos dois casos, né? Temos um caso, uma dermatite atópica, até de furúnculo, pode ser pessoas com furúnculo, com acne. Isso é um sinal que o terreno biológico da pessoa está contaminado. Então, uma pessoa dessa é importante que ela não apenas usa a zeólita como máscara externamente, mas também toma a zeólita, porque precisa limpar o terreno biológico. Porque senão é igual que você tem um aquário, que os peixes estão morrendo porque está sujo, a água está suja, e você só troca a água. E você não limpa as pedras dentro, nem o vidro. Não adianta. Não limpa o terreno. Não limpa o terreno. Você tem que limpar tudo para que você tenha uma boa base depois para regenerar o tecido. Então, todo tipo de dermatite, a zeólita apoia muito para reverter. Nós tivemos muitos resultados positivos ao respeito, temos muitas fotos em relação a isso, tem até no canal, né, Gleidson? Já fizemos várias entrevistas, quer dizer, mostramos fotos de casos bem complexos. E a zeólita, nesse caso, tem que tomar, né? Tem que tomar uma vez por dia, é suficiente. E uma vez a 2 vezes por semana pode fazer uma máscara externa. Mistura só zeólita com água, faz uma papinha, um creme consistente, aplica no rosto ou no local que você quer que ela faz a ação, e depois tem que manter úmida. Aí vem o ponto. Lembra que eu falei que tem que tomar água, né? A zeólita faz a ação com troca catiônica quando tem água, precisa manter úmido. A partir do momento que ela seca, ela não vai fazer mais o efeito. Então, mantendo úmido, como? Pode colocar um pano úmido, um plástico, um filme plástico, pode colocar um papel toalha úmido para manter úmido durante 30 minutos. E depois é só enxaguar com água. E a zeólita, nesse processo, ela pode sequestrar até histamina subcutânea para fora, através da derme. Foram testes na Alemanha, numa empresa que se chama Froximum, que comprovou isso. É fantástico, né? Subcutâneo, que por baixo da pele, puxa a histamina para fora. E a zeólita, já falamos disso, histamina é antihistamínico. É interessante também para as pessoas que têm muitas dores de cabeça, né? Que vem da histamina. Perfeito. Ô Tom, mas a gente vê hoje a população mundial com muita gente com gastrite crônica, muita gente com a bactéria H. pylori. Quem toma zeólita, ela pode resolver essa situação. Quem tem gastrite crônica, quem possui essa bactéria H. pylori, ela tem algum efeito? Sim. Bom, a gente tem que separar. H. pylori é uma coisa, gastrite é outra coisa. Porque gastrite, aí a gente muitas das vezes fala de gastrite nervosa. São pessoas que têm estresse, que constantemente estão vivendo sob estresse. Esse estresse cria acidez. Você literalmente fica azedo por causa do estresse. Por causa da incapacidade, você mentalmente superar as situações que lhe deixam perturbados, né? Então, esse é gastrite nervosa. Aí temos a gastrite medicamentosa, e aí vem de medicamentos, um coquetel de medicamentos que as pessoas tomam, que pode agredir a parede estomacal,
e inflamar a parede estomacal, essa gastrite medicamentosa, e também essa gastrite alimentar. Também pode acontecer quando você tem mistura de alimentos indevidos que causam fermentação. Então, esse é um caso. Mas agora, se você fala da H. pylori, nesse caso, voltando ao assunto, a zeólita é excelente, porque é um protetor estomacal, praticamente. Talvez você lembre, no passado existia um medicamento que se chamava ranitidina de cloridrato. Essa ranitidina hoje não está mais no mercado, mas é um protetor estomacal que funcionava muito bem, antes do omeprazol. Os avós davam aos netinhos. É isso. Então, funcionava muito bem. Eu tinha uma úlcera medicamentosa por causa de altíssimas doses de corticoide para salvar a minha vida, né, na época, mas o que segurou a situação foi a ranitidina de cloridrato na época, 1988. Mas então, a zeólita faz um efeito parecido, né? Ela protege o estômago e contribui para desinflamar. Agora, o suco gástrico, ele tem um pH super baixo, abaixo de 2. É altamente ácido. Por isso, quando você tem um refluxo, uma bolha de gás que sai, normalmente por falta de ácido clorídrico, cria uma bolha de gás que sai do intestino, sobe para o estômago e empurra o suco gástrico para o esôfago, que queima depois. Então, queima justamente por causa dessa acidez que está subindo no esôfago, né? E é isso que cria essa situação desagradável do refluxo. Mas, agora, em relação a H. pylori. H. pylori é uma bactéria super resistente que cria gastrite. É importante, quando alguém está com gastrite, detectar se tem H. pylori ou não. Normalmente, o médico prescreve depois um antibiótico super potente, que tem que tomar por um tempo prolongado. Mas também é possível de tratar isso de forma diferente, mais natural, menos agressivo. E lembrando que esse antibiótico tem um efeito colateral deletério para o corpo. Como todos os antibióticos, infelizmente, se você tem que tomar por um tempo prolongado, e isso é o caso na H. pylori, você vai afetar a flora intestinal. Principalmente os prazóis da vida. E a flora intestinal é fundamental para você ter o metabolismo, uma digestão correta, boa, ela tem que estar intacta. Então as pessoas podem sofrer depois de uma desbiose intestinal por causa do excesso de antibióticos. Bom, voltando no assunto H. pylori, tem algo que é importante dizer, que a zeólita, ela tira o nutriente da bactéria, que é a amônia. A amônia é o nutriente dessa bactéria. A partir do momento que você tira, você sequestra o nutriente da bactéria, ela vai ficar sem se alimentar e vai murchar, ok? Mas é um processo lento. Mas de outra forma, a H. pylori, ela gosta de um ambiente levemente mais alcalino. E a zeólita, ela faz isso, ela aumenta um pouco o pH do suco gástrico. Então ela favorece no princípio um pouquinho o desenvolvimento da bactéria, esse outro lado da história. Então, nesse caso, eu diria que um caso que poderia ser prescrito a zeólita em forma de cápsulas. Porque a cápsula, quando se toma, ela não se dissolve, tem que ser uma cápsula que se dissolve no intestino. Então, essa cápsula, ela pode se dissolver no intestino, atuar contra a H. pylori sem mexer no pH, sem influenciar o pH do suco gástrico. Perfeito. Thomas, muitas dúvidas surgem, principalmente o telespectador novo que não conhece ainda a zeólita, sobre efeitos colaterais. Por exemplo, um idoso de 60, 70, 80 anos ou uma criança podem tomar zeólita
e se existe algum efeito colateral. Sim. Crianças podem tomar metade da dosagem de adulto. Eu diria sempre crianças entre 3 a 8, 10 anos, a metade da dosagem de adulto indicada. Criança acima de 8, 10 anos já pode tomar a dosagem de adulto normal, tranquilamente. Em caso dos idosos, você tem que ver primeiro, uma pessoa com idade avançada já tem muitas toxinas no corpo, que se acumularam a vida inteira. E outro, hoje é muito difícil encontrar uma pessoa idosa que não toma medicamento. Não é isso? Então, nesse caso, é indicado de a gente fazer uma detoxificação com zeólita mais devagar, para essa pessoa não sofrer. Né? Quer dizer, sofrer, ninguém sofre fazendo uma detoxificação, mas pode ter uns efeitos colaterais. Mas aí, nesse caso, eu diria que é melhor tomar uma zeólita um pouco mais fraca, que é a Standard, né? Que tem a malha 325, que é um grão de 44 micras. O maior grão tem 44 micras, né? Tudo abaixo de 44 micras. Então, essa zeólita, ela tem uma carga um pouco menor do que a zeólita premium, que é a zeólita mais fina, que tem uma carga maior, porque quando você moe o pó, mais fino que você moe o pó, você ativa o mineral, porque você vai abrir mais microcavidades, onde se encontra carga dentro daquela parte oca. Então, quando se moe o pó mais fino, você tem uma carga maior. Então, você potencializa o mineral. E aí vem um ponto. Uma pessoa dessa que tem bastante toxinas, que normalmente se encontram nas velocidades no intestino, né, guardados há anos lá, essa zeólita potente, como a Premium, ela poderia isolar essa parte, quer dizer, ela gruda nisso, principalmente as pessoas que comem também muito pão, muitos alimentos com glúten, que é a cola, um grude. Então, a zeólita poderia grudar aqui e dificultar um pouco a evacuação depois, prender o intestino. Então, para evitar isso, nós sugerimos fazer primeiro o uso da zeólita mais grossa, da Standard 325. Que é tranquilo, porque ela não vai grudar, ela vai ajudar para limpar e normalizar a função intestinal, porque é muito importante que nós garantimos a evacuação. Porque nada adianta você mobilizar muitas toxinas para fora do tecido, dos ossos, dos músculos, né, dos órgãos, que são armazéns dos metais tóxicos, por exemplo, se você depois não pode garantir num certo tempo útil a evacuação. Então a evacuação tem que funcionar. A eliminação. A eliminação é muito importante. Então, e aí que nós temos essa situação. Efeitos colaterais. Então, alguém que nunca tomou zeólita, que é altamente intoxicado, pode até sentir um certo cansaço. Isso é possível. Já tivemos casos que pessoas que começaram a tomar ficaram muito cansados. E depois nem levantaram durante o fim de semana e ficaram na cama descansando. Por que isso acontece? Porque a zeólita, mobilizando muito lixo no corpo, o fígado e os filtros, como os rins, têm que colaborar. E o fígado, principalmente, é um órgão que usa muita energia. Ele usa muita energia para fazer o processo. Então, isso, quer dizer, pode causar um certo cansaço. Mas é raro. Isso não eu diria, 100 pessoas, 1-2% no máximo, que sentem isso. Aí tem outras pessoas que já mais frequente, que criam flatulência, são gases, só por um período. Porque quando a zeólita mobiliza as toxinas, isso pode criar uma certa fermentação depois. Esse coquetel tóxico pode criar gases quando se mistura com alimentos. Então,
no intestino, isso pode criar gases, flatulência, mas também é uma questão de alguns dias que isso acontece. Inicialmente, depois disso para. Então, pode ficar despreocupado, é algo só momentâneo, faz parte do processo da limpeza. Em alguns poucos casos temos diarreia, mas é raro também, é pouco. Depois temos algumas manifestações na derme, na pele. Pode ser que um dia desse você sente um pouco de coceira, isso é possível, porque a derme, nosso maior filtro do corpo, a zeólita faz também para que o derme expulsa através da corrente sanguínea, ela mobiliza essas toxinas. Então pode ser que você sente um pouco de coceira, mas é tudo momentâneo, são fases. E essas fases dependem da sequência da substância tóxica que a zeólita está sequestrando naquele momento. Porque a zeólita, ela mobiliza as toxinas pelo pH. Ela começa a sequestrar a substância com carga positiva, com pH mais baixo que existe. Ela sente a maior atração. Normalmente é o chumbo, o cádmio. Depois temos o níquel, o mercúrio, mas mais uma cadeia mais para frente, o alumínio. Você sente uma atração muito forte, o silício com alumínio, uma outra questão que a gente vai abordar. Então, ela sequestra por sequência. A partir do momento que ela sequestrou, por exemplo, em 25 dias com minérios na Rússia, eles foram limpos do chumbo. Minérios que trabalhavam na mina de chumbo. 25 dias normalizou o teor, a taxa de chumbo, impressionante, tomando zeólita. Então, quando não há mais chumbo, ela vai atrair o próximo na cadeia, que tem um pH um pouco mais alto. Por isso ela é chamada de mineral inteligente. Ela não sequestra aquilo que faz bem. Ela só sequestra as toxinas. Porque aquele que conhece a cadeia química vai dizer, não, mas espera aí, Thomas, você fala que a zeólita sequestra tudo que tem carga positiva. É o magnésio. O magnésio é carga positiva. Verdade. Só que o magnésio tem pH 10. A zeólita não quer saber nada do magnésio. Também como o cálcio. Se o magnésio tivesse pH lá embaixo, aí tudo bem. Exatamente. No contrário, o magnésio que está dentro da zeólita, ela repassa para o corpo. E faz a troca com o lixo que não presta. Para falar bem rude, né? Mas então, ela sequestra por sequência. E por causa disso, você pode ter uma coloração nas fezes que muda. Pode ser um pouco preto, depois verde, depois avermelhado, cinza. Porque essa mudança de cor das fezes, vem por causa daquilo que está sendo sequestrado naquele momento. E tudo isso pode ter uns efeitos um pouco diferentes. Por exemplo, esses metais tóxicos que também afetam a parte neurológica do corpo, pode deixar, de uma certa forma, um pouco de agitação. Isso pode acontecer, porque quando o zeólita mobiliza muito chumbo, o chumbo é uma neurotoxina. O mercúrio, neurotoxina. O alumínio, neurotoxina. Então, quando chega naquele momento que mobiliza muito, pode ser que você está se sentindo um pouco mais estressado, mas é tudo passageiro. Então, é importante de perseverar. É isso também a explicação por que a gente fala que tem que tomar zeólita no mínimo por 3 ciclos de 40 dias. Porque para você passar pelo menos a maior parte dessa cadeia das possíveis toxinas, você tem que tomar por um tempo prolongado. Senão você só vai tirar o chumbo, o cádmio, talvez o mercúrio, o alumínio, é o resto. Não vai tirar. Então, e aí que vem aquela história, né? No mínimo, para ter um resultado mais sólido, consistente, a gente recomenda tomar 3 ciclos de 40 dias. E também respeitando a reprodução celular, da apoptose para a mitose. É um ciclo de 3 meses, 90 dias. E se o telespectador quiser tomar zeólita sempre? O senhor indica ou não é aconselhável tomar zeólita sempre? Perfeito. Muitas pessoas tomam direto. Eu tomo direto diariamente.
E aí eu sempre cito o professor Dr. Karl Hecht, o senhor alemão, que é o Mr. Zeólita na Alemanha, que é o papa da zeólita. Ele escreveu um livro científico sobre zeólita. Ele tem hoje 98 anos. Ele toma 2 vezes por dia zeólita, todos os dias. E você pode ver, se você vê esse homem, a pele que ele tem, ele ainda faz palestras. A esposa dele tem, estava 94, agora 95 anos. Ela ainda dá uns papéis para ele ler. Ele faz palestras com essa idade. É impressionante. Então o professor Dr. Karl Hecht toma todos os dias 2 doses de zeólita tipo premium. E mantém ele jovem. E aí vem um ponto também. No livro científico, ele cita o povoado, o povo com maior longevidade do planeta. Que pelo estudo que ele mostrou, é o povo que vem da norte da Caucásia. E o que é especial desse povo? O que esse povo faz que nas outras regiões não se faz? Eles são litofagos. Quer dizer, são pessoas que comem pedra, né? Zeolite é fogo, lit é pedra, litofago é uma pessoa que come pedra. E eles estão tomando zeólita. São os longevos. Tem uma vida longa e se protegem todos os dias contra possíveis toxinas, seja do ar, seja radiação, seja na comida, nos alimentos, seja por outros meios. Eles se protegem dessa forma. É fantástico. Ô Tom, mas em relação à zeólita, nós sabemos que existem outros tipos de zeólitas no mercado. Qual a diferença dessa zeólita que já o senhor vai preparar aqui para todos nós, para essa outra zeólita ou essas outras zeólitas que existem no mercado? Bom, primeiro, essa zeólita é uma zeólita antiga que eu ainda tenho um estoque. Tem um estoque grande dela, né? Que hoje não se apresenta mais dessa forma. Mas depois da interdição, da comercialização da empresa Zeoquantic, surgiram muitas outras empresas no mercado querendo pegar onda, né? Porque estava em falta o mineral, e se aproveitando da situação. E depois começaram a comercializar. Só que nenhuma dessas empresas tem zeólita cubana. Nós temos a exclusividade. Ponto número 1. Ponto número 2. Muitos estavam copiando simplesmente os nossos testes. Tudo. Eu não tenho nada contra isso. Eu acho até ok, tudo bem. Né? Precisava, a população estava gritando para ter zeólita, para ter continuação. Só que o que eu não gosto é quando as pessoas falam mentiras. Por exemplo, tinha gente que fazia alegações terapêuticas, que isso foi o objetivo de receber a notificação da empresa Zeoquantic, que recebeu a notificação porque alguns revendedores fizeram alegações terapêuticas, que realmente para um alimento, suplemento alimentar, mineral, não é possível. Você não pode fazer alegação terapêutica, principalmente por escrito no site, né? Só que essas empresas que comercializaram, primeiro, algumas pegaram uma zeólita que era utilizada para filtro de água, que não é pura. Isso é um grande perigo, porque tem substâncias dentro que é feito para filtração de água. Isso não é feito para a saúde humana. Bom, número 1. Número 2. Falaram que era zeólita premium. Não é possível. Porque a zeólita premium, como esse produto aqui foi feito, você tem que fazer isso num moinho certificado, um processo controlado. E quando você moe esse pó, esse granulado, para ter essa finura que tem malha 1000, que são o maior grão é 10 micras, você não pode moer 100 quilos. São toneladas.
Porque senão fica tão caro que você não vai ter possibilidade de vender, vai ter sobreviver, né? Então, sabemos exatamente que ninguém tem malha 1000. Até você pode ver que normalmente ele escreve, né, zeolita tipo 325, que é a malha 325. Então é uma zeolita standard. Aí dizem que é ativada, micronizada. Micronização é justamente uma malha acima de 800, é micronização. Mas micronizado, uma malha 325, não é micronizado. É ativada, justamente a ativação acontece quando você moe o pó muito fino, né? Você aumenta a carga e você ativa o mineral. Então, é isso que é o problema. É o critério para você ter um mineral de melhor qualidade também é evitar uma possível contaminação. E como nós fazemos isso? Nós compramos o granulado. Porque o granulado, como ele é fechado, né? São grãos, pedrinhas, ele não tem essa capacidade de intoxicação. Ele não atrai tão potente, né? As toxinas não são mobilizadas no meio do ar como se fosse um pó. E evitamos dessa forma a contaminação. Então todo o granulado depois é moído, feito pó, dentro de um ambiente limpo, evitando qualquer contaminação. Então esse cuidado todo faz parte de um conceito importante para escolher o melhor produto. Eu acho que é importante dizer. Por isso eu digo, a única zeólita premium que existe, ou existia, era essa marca aqui, né? Zeoquantum, e hoje está sendo vendido como zeolita gold ou zeomask gold, né? Comercializado num pote como zeomask, porque um mineral tem um registro como produto cosmético, pode ser utilizado externamente. Tem uma colher dosadora dentro dela, tudo certinho, como era aqui no sachê, né? Então essa é a situação atual. Mas eu acho que em breve nós vamos ter boas notícias. Perfeito, Thomas. Eu estou vendo aqui a pasta de dente, Zeodente. Me fala um pouquinho aqui dessa pasta de dente aqui para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, para o nosso internauta. Sim, a Zeodente se criou porque eu estava com um dia desse uma sensibilidade muito grande nos dentes. E uma coisa que eu não gostava é usar pasta creme dental com flúor. E na época tinha um creme dental muito famoso que tirava a sensibilidade, que todo mundo conhece. Ele na época estava sem flúor. A original estava sem flúor. Só que depois, não sei porquê, esse creme dental também veio com flúor. E aí eu pensei, puxa, eu não tomo creme dental com flúor, e outra, essa sensibilidade é muito chato. Eu ouvi falar da minha sócia de Curitiba, que é dentista, a Malu, que ela já utilizava contra a sensibilidade, colocando um pó de zeólita em cima do dente, que acalmava. Eu fiz isso e na hora acalmou. Impressionante. Então, igual que o esmalte agredido, né, pela escova, se você usa uma escova muito dura, que abre esses eu não sei como se diz isso, não sou dentista, que cria essa sensibilidade. Se abrisse uns poros. Isso, abriu os poros. A zeolita tapava e acalmava a situação. Eu falei, puxa, essa é excelente, a gente deveria fazer um creme dental. E a outra sócia, nós somos 3, a Fernanda Bem, ela é farmacêutica, é bioquímica. E ela já tinha um creme dental para crianças com autismo. Porque o problema é que a criança com autismo, ela não sabe controlar o creme dental, ela vai engolindo,
né? Então você não pode ter um creme dental que faz mal. E o flúor é veneno, sabemos que o flúor é veneno. E ela estava fazendo um creme dental justamente para essas crianças com autismo, para que eles podem escovar os dentes sem preocupação se engolem. Eu falei, putz, a gente deveria fazer um creme dental com a experiência dela, com a zeólita. E aí nós entramos para criar esse produto. Foi 2 anos de pesquisa, porque nunca deu certo. Foi algo incrível. Foi muito tempo que a gente tentou até conseguir esse produto. E depois nós temos a empresa Mayla, de Salto, em São Paulo, que está fabricando para a gente esse creme dental que é maravilhoso. E aí vem o ponto, ele é vegano, né? Tem o selo IBD. Então todos os componentes são veganos, são componentes certificados pela IBD. Completamente atóxico, não tem toxina. Tem dentro como se chama já? Aquela parte para adoçar. Escapou agora. Tem a estévia dentro, mas também tem outra parte. Escapou. Mas é tudo natural. Porque tem essa parte, escapou agora da minha memória, que se faz com milho, mas isso não é feito com milho, né? Não é feito com milho. E, além disso, esse creme dental, ele rende bastante. Então, quando você escova os dentes, você não precisa muito. O lauril é um lauril vegetal, não é o lauril, porque aquilo que cria espuma é vegetal, não é animal. Então, claro, se não fosse vegano. E deixa uma sensação do dente bem liso. Frescor. É um dente liso, como se foi feito um polimento, sem agredir o esmalte. Então, realmente o produto é fantástico. Hoje eu recebi uma mensagem de uma cliente que falou que o dentista olhou que os dentes melhoraram muito dessa pessoa. Também diminui muito o tártaro, que é bactéria com cálcio, né? E de fato, quando você toma zeólita, você bebe zeólita também, pode diminuir o tártaro. E ela deu um creme dental de presente para o dentista. Ele falou que nunca tinha um creme dental dessa, né? Ele como dentista. Então, realmente, esse produto é interessante. E o ponto que ainda vou dizer... essa semana também alguém me perguntou, mas Thomas, como que pode? Você fala dos autistas que não podem engolir, né? Mas está escrito na embalagem não engolir. É verdade, porque você tem que aprovar essa embalagem na Anvisa. E não existe creme dental para engolir. Sim. E você é obrigado a ter algumas informações por ofício. É lei. Então, como você vai dizer pode engolir, né? Se a lei diz que creme dental não é feito para engolir. É como na caixinha da zeólita tem o prazo de validade, mas a zeólita a gente sabe que por lei tem que ter a validade. Exatamente. Mas aí a durabilidade é muito longa. Isso é algo que acontece o tempo todo, as pessoas, né, perguntando como essa zeólita, ela é antiga, né? Eu tenho estoque ainda que eu uso, eu mesmo tomo tranquilamente porque está fechado, completamente selado. Não tem problema, porque o mineral se cria durante milhares de anos. Aí vai estragar? Como vai estragar? Não tem como estragar, está aqui dentro, fechado. Mas né? Pela legislação exige que tenha... Pela legislação é por causa da embalagem, né? Que algo pode estragar, mas o conteúdo é impossível de estragar. E aí, esse aqui, né? Vamos abrir aqui. Vamos mostrar aqui, talvez pela primeira vez. Isso, talvez pela primeira vez, vamos mostrar aqui como é que é feito. Como se toma essa maravilha. Estamos aqui. Esse mineral fantástico. Então, abrindo, né, aqui o sachê. Vem o dosador, tá aqui dentro, né? Colezinha dosadora, dourada, que é a original. É a original, zeólita original. Opa, tem um pouco, vamos fazer uma miséria aqui. Ó, essa é dosadora, né? Colher dosadora.
Então, essa colherzinha dosadora tem dois lados, ok? O lado menor, o lado maior. Opa, o lado menor é a metade dessa aqui. Por que nós fizemos isso? Porque daqui, desse lado, quando você começa a tomar a zeólita, para você habituar o corpo com esse quelante, né? Com esse detoxificante. Porque se você já toma desde o início uma dosagem maior, a zeólita pode mobilizar muitas toxinas e aí pode aumentar possíveis efeitos colaterais. Mas com o lado menor, você está diminuindo o risco de efeito colateral. Então, essa aqui é a quantidade certa, né? Até se adaptar. Até se adaptar. Então, quando você pega essa quantidade, agora eu vou tomar a quantidade maior, obviamente, né? Se pega essa aqui, bem raso, né? Coloca aqui. Pronto. Pronto. Aqui está a zeólita dentro, né? Depois, pega uma água de boa qualidade, de preferência água com temperatura ambiente. Sim. É melhor. Aí tem mais água da fonte, está aqui de pipa, mineral. A gente testa essa água, né? Mineral. pH acima de 8. Sai uma fumacinha, não faz mal. E aí, pronto. Criou esse líquido. Você pode ver como já se misturou com facilidade. E aí você pega uma colher de madeira. Colherzinha de madeira ou de plástico, nada de metal. Por quê? Porque a zeólita tem carga, lembra? Sim. Se você tem carga positiva na colher, você está diminuindo a carga do mineral. E você vai diminuir o efeito. Então, colher de metal, nada. Colher de madeira, de plástico, porcelana, pode ser também. Você mistura. E agora você pega um bom gole e mantenha na boca durante 15 segundos. Se quiser, pode fazer bochecho. Pode também, mas não é necessário. Então, vou fazer isso. Pronto. Perfeito. Você já pode, pouco a pouco, no guti-guti, tomando. Né? Tom, mas nós temos muitas bactérias na boca. Ela também é eficaz para essas bactérias que nós temos na boca? Sim, ela é perfeita para isso. Tanto como o creme dental, é muito bom para harmonizar as bactérias, porque nós temos bactérias que são importantes também na boca. Temos bactérias ruins, mas boas. Mas tanto o creme dental como a zeólita em pó mantém essas bactérias boas, sequestra as bactérias nocivas. Por isso você pode ver, você percebe, quem faz o bochecho vai perceber que se tem tártaro, o tártaro fica poroso. Ele começa a ficar poroso. Porque as bactérias no tártaro não são boas. Então, esse é um efeito muito positivo, tanto como pode desinflamar a gengiva. Também para isso, ele é muito bom. Ô Thomas, o senhor falou sobre o autismo e talvez nós tenhamos pessoas que têm filhos ou parentes com autismo. O autista pode tomar a zeólita, pode ingerir a zeólita? Deve, porque as crianças com autismo, todas têm um quadro de intoxicação. Todas são intoxicadas. E a gente percebeu isso muito quando se fala das causas do autismo, de onde vem. Eu não posso dizer aqui, porque senão nosso vídeo vai ser eliminado. Mas você pode ver isso também, mães que são dentistas
que estão muito trabalhando muito com amálgama dentário, retirando o amálgama dentário, obturações, se intoxicam e depois pode, durante a gestação, afetar através do cordão umbilical o feto. E tem várias mães dentistas que têm filhos com síndrome de Down, com autismo, com outras doenças neurodegenerativas, infelizmente. Inclusive eu vi recentemente uma matéria de que uma criança recém-nascida, o cordão umbilical já vem com mais de 100 substâncias que não pertencem ao corpo daquela criança. É passado da mãe para o filho. Isso mesmo. É por isso eu digo também, as mães gestantes deveriam tomar zeólita. Isso é muito importante. Porque foi feito um teste na Rússia, a gente já comentou isso num vídeo, né? Lembra, Gleidson? Sim. Porque foi observado na Rússia, numa mina de zeólita, num certo momento durante o ano, apareceram ursos. E os mineiros estavam lá dizendo, mas o que esses ursos estão fazendo? Estão observando que os ursos estão comendo as pedras. E aí chamaram os biólogos da Universidade de Romanov para fazer um estudo, para dizer, puxa, por que esses ursos estão aí comendo zeólita? E os biólogos depois perceberam, nesse estudo, que em média cada urso comeu mais de 35 quilos de zeólita. E eram todas ursas femininas, né? Fêmeas, e todas grávidas. Então não eram ursos, não. Eram ursas. Ursas. Eram todas ursas grávidas. E aí os biólogos fizeram um estudo sobre isso. E isso foi na parte de medicina da universidade. Eles falaram, poxa, se as ursas comem, então deve ter algum benefício. Já se sabia que a zeólita é beneficente, né, para a saúde humana. Na Rússia se utiliza muito, principalmente durante a quimioterapia também. E aí deram para as mulheres grávidas a zeólita e isso provocou o quê? Despencou a perda de gravidez. Diminui dramaticamente. Então, mulheres grávidas, quando se tomam zeólita, evitam a intoxicação do feto. Dá uma gravidez melhor, uma fonte de silício que é pura vida, muito importante, passado para o feto, para o desenvolvimento do feto bom, para um bom desenvolvimento, para ter um filho forte e saudável. Então, perfeito, muito importante. Ô Thomas, é quase uma hora de bate-papo aqui para o seu canal no YouTube, que é um sucesso. Eu creio que o nosso telespectador está tirando todas as dúvidas, como eu também. Nunca se falou tanto sobre a zeólita como hoje. E quem quiser, o nosso telespectador do Brasil, do mundo, está nos assistindo, quem quiser adquirir a zeólita, esta zeólita aqui, a prêmio, a zeólita com mais pureza, vamos dizer assim, quem quiser adquirir, onde é que ele pode, o nosso telespectador, o nosso internauta pode adquirir a zeólita? Bem, como eu disse, a única empresa que comercializa zeólita premium dessa finura é a Zeo Cosmético hoje. A Zeo Quântica é desativada desde 2021, não atua mais, mas a Zeo Cosmético fabrica o mineral como pó, no pote, como cosmético. Obviamente está escrito é cosmético, é o cosmético. Ponto final. Então ali você encontra no pote azul essa zeólita ultra fina. Em relação ao desenvolvimento, como eu disse, em breve temos certeza que não vamos ter boas notícias. Estamos trabalhando duramente, tem uma equipe que trabalha duramente para deixar o mineral regularizado. Mas eu não posso entrar em detalhes no momento, mas vai ser muito importante para toda a população brasileira, para que nós se encontramos legal, podendo falar realmente por escrito também, fazendo até publicidade do potencial do mineral que ele realmente faz.
E como se faz na Alemanha, na Áustria, em vários países onde a zeólita tem um produto medicinal. Então tem o registro como medicamento. Então isso vai ser muito importante. E aí, Gleidson, só falando sobre isso, só abordar ainda no final duas coisas que sempre estão sendo questionadas. Primeiro, zeólita. Quem conhece, quem vai ver na composição química, você vai encontrar dióxido de alumínio dentro. 13% é dióxido de alumínio. Mas as pessoas depois, nossa, tem gente que torce contra, né, que está falando mal. Não, você vai ingerir alumínio, e você sabe o mal que o alumínio faz? De fato, o alumínio faz muito mal. Só que você tem que entender uma coisa. Esse alumínio, a zeólita, sequestrou na natureza. Está preso dentro da estrutura e excretado inteiramente com mais toxinas ainda. Então, quando você toma zeólita, você faz o contrário. O alumínio é repassado para o corpo, primeiro porque a zeólita não permanece no corpo, ela sai inteiramente, e outro, saca mais alumínio ainda, sequestra mais alumínio ainda. Tem estudos que comprovam isso, e também temos muitos resultados de pessoas que estão com alumínio super alto, incluindo crianças com autismo, que baixaram o nível de alumínio dentro de 2-3 meses para a normalidade. Então, o alumínio dentro da zeólita é excretado inteiramente. Isso se comprova também se você faz um exame de urina, que você vai ver o teor de alumínio lá em cima, porque está saindo uma parte também através da urina. Um segundo ponto que eu só queria abordar ainda, antes de encerrar esse vídeo, as pessoas que perguntam, mas Thomas, a zeólita não pode criar cálculo renal? Bom, primeiro tem que saber por que existe o cálculo renal, porque se cria um cálculo renal. Você tem que saber por que isso acontece, né? E de que consiste o cálculo renal. Então, a zeólita não cria cálculo renal porque ela é contra a acidose. E a acidose, quer dizer um pH baixo sanguíneo, que faz a retenção, que provoca a retenção do cálcio do corpo na corrente sanguínea, para tentar equilibrar esse pH que está baixo, é a base do cálcio para os cálculos renais. É principalmente o cálcio ruim, que é o cálcio animal. Esse é o cálcio que pode criar os cálculos renais. Além disso, são pessoas que comem muito sódio, muito salgado, que bebem pouca água. Tem outros vertentes, como o oxalato, que também pode contribuir, que a gente, por exemplo, encontra no tomate, na criação de cálculos renais. Então, a zeólita faz exatamente o contrário. A zeólita alcaliniza o corpo, evitando, ela também baixa o teor de sódio, ajuda a normalizar o sódio. Se fosse realmente ruim, a gente não teria filtros para hemodiálise, onde tem zeólita dentro. Imagina, se faria cálculo renal, a gente não poderia ter filtro para hemodiálise com zeólita. Então, isso não procede. E a gente sabe, Thomas, que o corpo, o idoso é ácido, o jovem é alcalino. E as bactérias, os vírus, gostam de um ambiente ácido. Então, quanto mais zeólita, provavelmente menos doença nós teremos. Você falou tudo. Exatamente. Se você ainda tira o oxigênio, você tem um ambiente propício para câncer, fungos e parasitas. Tudo que essas patologias criadas, né, depois pode acontecer. Então, o zeólita é a base da saúde, muito importante contra esse tipo de problema que pode surgir com a idade. Isso é verdade. Sim.
Thomas Andi, nós queremos agradecer mais uma vez, lembrando tá aqui, olha, as mídias sociais, o endereço, o e-mail, quem quiser adquirir esta zeólita, verdadeira zeólita premium, entra em contato aqui, ó, tá todo o endereço, todas as mídias sociais, e em breve nós vamos nos encontrar mais uma vez aqui no seu canal no YouTube, para falarmos sobre diversos assuntos inerentes à naturopatia, à boa saúde. Thomas, mais uma vez, gratidão. Muito obrigado. Eu espero que a gente consiga tirar várias dúvidas das pessoas que nos assistem. Eu estou feliz que a gente conseguiu fazer esse vídeo. Também foi muitas pessoas me perguntam, mas Thomas, mostra como se bebe. E pronto, temos esse vídeo feito. Espero que não ficou muito estendido, longo. Mas muito obrigado por assistir. Boa saúde para nós todos. E deixa o comentário aqui embaixo. Lembrando que todos esses comentários, na medida do possível, quem responde é o próprio Thomas Andi. Eu tento. Eu tento. Mas sim. Na medida do possível eu respondo. Sim. Thomas Andi, mais uma vez, gratidão. Shalom a todos. E olhem, próxima semana, mais novidades aqui no canal do nosso querido Thomas Andi. Gratidão a todos.